Foi lançado pela Defensoria Pública do Estado um projeto de defesa de crianças e adolescentes em situação de acolhimento e que começa a ser executado mais ou menos a partir do próximo mês, em setembro. E é sobre esse projeto que nós vamos conversar no programa de hoje. E quem vai me dar detalhes sobre todo ele, como ele funciona, para que ele é destinado, é o doutor Davi Rafael Silva Veras, que é defensor público e é titular do Núcleo de Defesa da Criança e Adolescente. Bom dia, doutor Davi. Bom dia, Eda. Seja muito bem-vindo ao nosso programa mais uma vez. Obrigado pelo convite. Projeto de defesa de crianças e adolescentes em situação de acolhimento. O nome é grande e bonito, vamos lá. Mas o que são crianças em situação de acolhimento nesse caso? Certo. Nós temos hoje, infelizmente, uma série de crianças que sofrem violações a seus direitos. Violações das mais diversas naturezas. Desde uma situação de um abuso sexual, maus tratos, abandono, negligência, né? Então essas situações elas podem gerar um acolhimento, que é o que a sociedade conhece como abrigo, né? Crianças abrigadas em situação de abrigo. Então essa nomenclatura se modificou, né? Com a Constituição e com o Estatuto da Criança e do Adolescente passou a se chamar de instituição de acolhimento. Então essas crianças elas podem ser levadas ao acolhimento para se proteger. Vendo que naquela circunstância de violação não haveria outra forma, a rede de proteção leva essa criança para a instituição de acolhimento. Deixa eu ver se eu entendi. São crianças que de alguma forma sofreram uma agressão, seja lá de que natureza for, precisaram ser retiradas da família e estão em um abrigo que hoje é chamado de Instituição de acolhimento, é isso, né? Exato. Essas crianças, a gente vai pensar assim, elas estão disponíveis para adoção? Não necessariamente, né? Certo. Na verdade, são crianças e também adolescentes. Eles ficam sob a tutela do Estado, sobre a proteção do Estado, né? E o ECA, que a gente sempre coloca essa nomenclatura, porque é o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Ele faz o seguinte, olha, a instituição de acolhimento tem que ser visto como uma passagem, algo transitório para ou a criança retornar para a sua família de origem, ou seja, houve uma situação de violação e vai se garantir àquela família uma possibilidade de se reestruturar. Qual era o problema? O problema era uma dependência química de um pai ou da mãe, encaminhar para o serviço para tratamento, né? Era uma questão de maus tratos. É possível trabalhar isso, uma conscientização dos pais de que não deve, às vezes, passar da medida quando correciona o filho. Isso, então, entendi. A ideia principal é que esse acolhimento seja temporário, né? Então, a ideia primeira é que essa criança possa voltar para a família de origem. Mas, não sendo possível, deve-se buscar medidas alternativas e o Estatuto prevê isso. Então, dá uma segunda opção, que é colocação em família extensa. O que é a família extensa? Famílias como tio, avô, né? São os outros parentes que não pai e mãe. Exatamente. Entendi. Não é possível retornar para o pai e para a mãe, que é a prioridade? Não. Então vamos tentar colocar na família extensa. Se não for possível também, aí trabalha-se, tem esse terceiro viés, que é a colocação que nós chamamos de família substituta, que é a adoção. Ou seja, aquela família não pôde ser restabelecida, não foi possível colocar em família extensa, então vai se dar o procedimento para que ela seja colocada em adoção, para adoção. Isso seria já, vamos dizer, quase a última opção. O foco seria reestruturar essa família. Exatamente. Para isso, esse projeto contempla também a família? Quer dizer, a família também vai receber esse suporte, vai receber essa atenção para que haja essa reestruturação desse padrão, vamos dizer mais ou menos assim, que foi quebrado? O ideal é que nós tenhamos um aparelho adequado, ou seja, uma política pública adequada para possibilitar essa recuperação da família, né? Situação, por exemplo, de drogadição, pai e mãe que sofrem de drogadição, de dependência química. O certo, o adequado, é que exista um serviço público, né? Que já é previsto na lei, mas infelizmente não é devidamente equipado, para garantir, né, a essas pessoas um tratamento adequado. O que o projeto vai buscar especificamente? Ora, esse período de acolhimento, ele tem que ser o mais curto possível, porque existem inclusive estudos científicos que mostram que uma criança em situação de abrigo,
embora se busque a proteção, isso causa sim danos, porque uma criança em situação de abrigo, ela está num local em que ela não tem uma referência familiar, ela está num local onde ela não tem uma referência afetiva, ela não conhece ninguém, ela vê toda hora criança entrando, criança saindo, ela não tem sentimento de pertencimento. E crianças na mesma situação que ela, vulneráveis tanto quanto ela, né? Exatamente, exatamente. E ela lida com vários tipos de problemática de outras crianças que também sofreram vários tipos de abuso. O senhor falou uma coisa bem aí que me chamou a atenção no meio dessa fala, que é buscar na rede pública que deveria ter esse serviço de fazer essas famílias de alguma forma terem uma assistência e que voltem a ser uma família de verdade para trazer essa criança de volta. Mas nesse caso, deveria ter, a gente está dizendo que é difícil encontrar proteção e atenção para essas crianças, não, para essas famílias, para pai e mãe, para outros irmãos, vamos dizer, que de alguma forma fizeram com que essa criança se sentisse fora do ambiente familiar? Sim. Veja bem, se você entender, por exemplo, como é que a política pública brasileira trata a questão da droga no Brasil hoje, já é consenso que houve um grande equívoco. O combate à droga ele tem que ser visto, sobretudo, como um problema de saúde pública. Verdade, sim. Né? Então se trabalhou muito nas últimas décadas a ideia de combate à droga unicamente com o viés de repressão. Tratando só a consequência. Só a consequência, a última ponta. Só tolhindo, só criminalizando, né? Só querendo inibir através de crime, ou seja, a pessoa que consome drogas. Isso está sendo hoje discutido no Supremo Tribunal Federal, porque vários países do mundo já discutem a questão da criminalização do consumo da droga. Ou seja, o que é mais efetivo? Você criminalizar a pessoa, né? Só intimidando ela, e se ela usar, ela poder inclusive ser presa, ou você conscientizar aquela pessoa e dar a ela um aparato de saúde que possibilite o tratamento. Sim. Né? Então isso impacta na criança. Por quê? Porque a pessoa hoje que sofre de problema de drogadição, ela quer ajuda e vai ao serviço público e não encontra uma estrutura capaz de restabelecê-la. E isso gera um impacto no processo. Sabe por quê, Elda? Porque muitas vezes um processo ele é muito mais opressor e punitivo daquela família, busca muito mais puni-la do que tentar dar a ela oportunidade, possibilidade. E essa é uma reflexão que, inclusive, todo o sistema de justiça precisa fazer. Dar esse suporte que ela precisa para se reestruturar. Ou né? trabalhar também nessa pressão junto ao poder público para que melhore essa política de assistência, essa política de saúde, que dê condições de reestruturação familiar. Por exemplo, algumas situações são simples, uma questão de maus tratos de um pai ou de uma mãe que precisa aprender como lidar com a frustração, que a agressão ou agressão excessiva não é a solução, porque às vezes é um problema que o pai também sofreu. Que não é nem da criança o problema, né? Exatamente. Mas nós vamos falar sobre isso no próximo bloco? Okay, vamos? Eu vou fazer um rápido intervalinho aqui e a gente volta já para continuar a nossa conversa. Só um minuto. Estamos de volta aqui para mais um bloco de conversa sobre esse projeto da Defensoria Pública do Estado para crianças em situação de acolhimento. Eu gostei desse nome, situação de acolhimento. Aí você falou uma coisa, é temporário, esse acolhimento é temporário. Esse temporário tem prazos determinados, doutor? O ECA estabelece um prazo máximo de 3 anos para acolhimentos. Agora, a verdade é que esse prazo ele não é limite, porque se você não tiver uma recuperação da família e não tiver uma adoção, o que vai acontecer? Você tem que continuar lá. Então, o processo... E só lhe interrompendo, tem casos assim? Onde a criança Diversos. Na verdade, Elda, uma criança quando é acolhida, a partir do momento que ela entra na instituição de acolhimento, nós temos que lidar com 2 realidades que muitas vezes são difíceis de ser conciliadas. A primeira delas é tentar garantir à família essa possibilidade de recuperação, como nós já conversamos. Só que a gente tem que
ter a sensibilidade de identificar quando isso não é possível mais acontecer. Porque a gente não pode ficar muito tempo tentando isso, sim. Porque a criança cresce no abrigo. Quanto mais tempo ela cresce no abrigo e quando você vê que as tentativas com a família não são infrutíferas, não vão dar jeito, e você vai tentar adotar, não dá mais tempo. Por quê? Porque a criança, a partir de 2 anos, as estatísticas mostram que ela tem uma raríssima probabilidade de ser adotada. Por quê? Porque existe um perfil do interessado em adotar. Criancinhas, bebês, exatamente. Branquinhos, bonitinhos. Então, pra você ter uma ideia, nós temos hoje no Brasil cerca de 8 mil crianças e adolescentes em instituições de acolhimento aptas a serem adotadas. E temos 38 mil pretendentes. Aí você pensa, ora, se nós temos 38 mil querendo e só 8 dentro da instituição, por que tem muita gente em abrigo? Porque esses 38, na grande maioria, querem um perfil de crianças. Quando você se cadastra para adotar, você entra numa lista e você assinala o seu perfil. Que tipo de perfil de criança você quer? Crianças recém-nascidas, brancas e saudáveis. Esse é o perfil predominante. E são pouquíssimas crianças nesse perfil. E aí, quanto mais tempo ela passa no abrigo, mais dificulta ela entrar nessa lista de prioridades de adoção. Soma-se a isso, então, a burocracia para fazer, que aí fica ainda mais difícil essa junção de quem quer adotar com quem precisa ser adotado. Existem vários complicadores que atrasam essa solução da questão. Uma delas é o processo. O processo ele pode, sim, por questões técnicas, demorar mais do que o devido. Mas também tem questões sociais. Veja você, a criança foi acolhida, inicia-se um trabalho com os pais, numa política pública que não é satisfatória e vai atrasar muito uma solução. A criança vai ficar mais tempo. Ou, por exemplo, viu-se que naquele momento não tem como voltar para a mãe e para o pai, vai se começar a buscar, às vezes no interior, ligar, é uma busca ativa mesmo que se faz para tentar localizar um parente no interior, que tem algum vínculo com a criança, que tenha interesse. Essa aceitação da criança, por exemplo, a criança que está ali vai dizer, não, essa criança dá problema demais, eu não vou trazer o que é filho do meu primo, do não sei o que, para minha casa. É difícil esse processo de convencimento dessa família extensa, como vocês falam, para a aceitação de uma criança assim? Na verdade, é possível que possa haver no início uma certa resistência. Agora, quando você esclarece aquela pessoa, essa situação, muitas vezes as barreiras se rompem. Graças a Deus. A gente precisa entender que toda mazela social que nós, não toda, mas a grande maioria das mazelas sociais que nós identificamos hoje na nossa sociedade, né? Violência urbana, né? Uma pessoa que comete abuso sexual, isso teve uma história. E essa história começa aonde? Na infância. Nós estamos trabalhando aqui, quanto melhor for o sistema de proteção de uma criança que foi violada, mais cedo nós estamos interrompendo uma história futura de violadores. De violadores. Ou seja, sim. uma criança violada sexualmente possivelmente pode se tornar um adulto violador. Uma criança que não tem uma família adequada sucumbe muito mais facilmente ao crime organizado. A violência doméstica. A violência doméstica. Uma criança que vê o pai agredindo a mãe, certamente será uma criança que não poderá tolir a sua intenção de machucar alguém. Porque aquilo fez parte da rotina dele, para ele é referencial dele. Esse é o referencial que então, tem. Então, o que acontece? Nós precisamos melhorar o sistema de proteção de crianças e adolescentes para melhorar a nossa sociedade. E o gestor tem que entender que investir em segurança pública não é só colocar a polícia na rua, mas é investir numa criança que teve seus direitos violados, né? No caso de projetos como esse, a expectativa de vocês, assim, de reestruturar a família, ou se não for possível buscar uma família extensa, né? Isso. Família extensa, a expectativa de vocês, como é que é? Pela experiência que vocês já têm. Certo. Nós já tivemos um projeto anterior muito parecido, e nós tivemos alguns números que foram interessantes, né? No projeto Acolhimento em Foco, que também tinha um viés nas instituições de acolhimento, nós tivemos em um ano mais de 300 atendimentos a famílias, a crianças e adolescentes.
E alto número, não é não? Com certeza. Por quê? Porque ocorre um incremento na nossa equipe, né? E desses 300 atendimentos geraram, nesse um ano, 19 desacolhimentos, ou seja, 19 crianças e adolescentes saíram da instituição e retornaram ou para a família de origem ou para a família extensa, ou para tios, avós. Agora, esse 19, nesse um ano, mas pode ser que o contato que nós fizemos nesse um ano gerou um fruto, um desacolhimento para depois desse um ano, entendeu? Porque existe um impacto significativo. Por quê? Porque o foco do projeto é reduzir esse período de acolhimento. E mas deixa eu só fazer aqui o papel de advogado do contra. Se a gente... Não, mas a gente tem que indagar mesmo e provocar, é importante. Se a gente teve esses 300 casos, vamos imaginar não só crianças, mas vamos pensar umas 200 crianças. Se a gente só teve 19 desacolhimentos, quer dizer, as crianças que saíram da instituição voltaram, esse número não está muito pequenininho para o tanto de Na verdade, são 300 atendimentos que nesses números se computam a crianças, adolescentes e famílias. Sim. Eu E já aí, tirei uma parte, já deixei umas 200. Eu deixei umas 200. Mesmo assim, eu continuo achando que 19 é pouco. 19 é pouco porque às vezes pode parecer pouco, por quê? Porque trabalhar essas famílias demanda tempo. Entendeu? Então, trabalhar com elas, conscientizá-las, encaminhá-las para o serviço, para a política pública de tratamento, de encaminhamento, de orientação, isso demanda tempo porque a pessoa vai ter que entrar no sistema e participar dessa política. Ou seja, a pessoa que entra, que eu atendi nos primeiros 6 meses do projeto, ela foi encaminhada para o local de referência, no caso, primeiro o CAPS, que é o Centro de Apoio Psicossocial para pessoas que, por conta do uso de drogas, têm um distúrbio. É o AD, né? Elas iniciam um tratamento que pode demorar um ano. Ou seja, acabou o ano do projeto. Acabou o ano, mas ele está no processo de recuperação. Mas ele está encaminhado. Exatamente. Ele foi encaminhado, ou seja, houve impacto. Isso Mas nós, nesse um ano, conseguimos, por exemplo, pelo incremento da equipe, localizar muito mais rápido famílias no interior, identificar um parente, porque isso demanda uma equipe para você poder fazer essa busca ativa. Ok, tem uma dúvida sobre isso, mas eu vou lhe perguntar no próximo bloco, porque de novo eu vou fazer um rápido intervalinho, a gente vai voltar daqui a pouco para terminar a nossa conversa, só um minutinho. Chegamos aqui ao nosso último bloco de conversa sobre esse projeto de acolhimento de crianças em situação de acolhimento. E o que eu queria perguntar o senhor falou aí esse primeiro impacto que tem na família quando a pessoa procura já um tratamento. Mas como esse tratamento normalmente é longo, vamos dizer assim, o pai foi alcançado e foi encaminhado para um tratamento, só que esse tratamento vai demorar. Enquanto isso, para essa criança não permanecer tanto tempo, ela pode ser encaminhada para uma família extensa, para um tio, para um avô, enquanto acontece esse processo de recuperação? Certo, sim. O que acontece? Toda vez que uma criança é acolhida, o sistema de justiça vai fazer uma busca e não funciona simplesmente assim, eu achei um tio, entrega. Não. Vai ser feito um estudo para saber qual é a condição que aquele tio vive. Você entende por que demora às vezes? Por quê? Ou seja, tem que ter uma equipe de psicólogo e assistente social que vai fazer um estudo para saber aquele tio mora com quem? Ele mora sozinho? Qual é a renda dele? Ele tem filhos? Ele tem estrutura física, emocional para receber aquela criança? Por quê? Porque nós temos que ter cuidado para não recolocar a criança numa situação de violação, tirar ela de uma situação. Ou seja, se você encontra uma pessoa, você vai trabalhar naquela pessoa. Por isso que o desacolhimento nunca é curto. Eu encontrei um tio, pronto, está aqui o seu sobrinho, toma aqui, conta. Passa um carro, toma presentinho aqui no lacinho, leva, que o filho é teu, ou não é teu, ou né? Nem é teu. Agora, não, o filho nem é meu. O que a gente precisa entender, trabalhar com criança, e o Estatuto, ele prevê isso de forma muito clara, proteger a criança, é preciso uma rede, nós chamamos de rede. É verdade. E essa rede, ela tem que estar interligada. Entrelaçada mesmo. Essa rede, ela é composta de diversos atores, Defensoria Pública, Ministério Público, Judiciário, Conselho Tutelar, Conselho de Direitos. O próprio projeto, ele foi concebido nessa perspectiva de trabalho em rede, porque o projeto, na verdade, ele é concebido pelo Conselho Municipal de Defesa da Criança, CMDCA, que abre como se fosse um concurso.
para se candidatar a projetos aptos da criança, e esses projetos vão ser avaliados para saber qual deles vai ganhar, né? E o vencedor recebe o recurso que é do Fundo de Defesa da Criança, entendi, né? Entendi. E esse fundo é gerido pela SENCAS, Secretaria Municipal da Criança e da Assistência Social, que é a Secretaria Municipal, SENCAS. Ou seja, esse projeto ele foi apresentado pela Defensoria, mas na verdade ele é feito em parceria com o Conselho Municipal de Defesa da Criança e com a Secretaria da Criança e da Assistência Social, com a Secretaria Municipal. Ou seja, é um trabalho em conjunto. Aí ele fica com recurso garantido para ser gerido durante quanto tempo? Ele tem um prazo? Ele tem um ano de vigência com um repasse mensal, né? E esse repasse ele vai funcionar para quê? Não só para o incremento do corpo técnico que vai atuar nessa questão, são contratação de assistente social, de psicólogo, de estagiários, para fortalecer a equipe, para ter condições de fazer esse trabalho de busca, de encaminhamento e tudo mais, mas também ele vai servir para fazer um seminário de conscientização, porque o projeto, em verdade, ele trata do acolhimento institucional, mas também da família acolhedora. Existem duas formas de acolhimento previstas hoje no Brasil. Sim, o acolhimento em instituição e família acolhedora, que é maravilhoso. Família acolhedora, porque muito interessante. A família acolhedora já é comprovado cientificamente, com estudos internacionais, que ele é muito menos danoso para a criança. Com certeza. O abrigo, a instituição de acolhimento, por melhor que seja, por mais amor que tenha seus diretores, é um abrigo. É um abrigo. É um abrigo. Enquanto que a família acolhedora é a bela tarefa daquele casal. É por isso que a conscientização derruba barreiras. Quando a pessoa consegue entender que consegue ajudar uma criança, mesmo sem adotá-la, é um puro amor, né? E, se você tem uma ideia, em países desenvolvidos, o acolhimento familiar é predominante. Países como o Canadá, 80% dos acolhimentos são em família. Na França, 72%. Aqui a gente chega a quanto? Vamos lá. No Maranhão, em São Luís especificamente, nós temos assim, nós precisamos avançar para conscientizar a sociedade a ser chamada a participar. Porque nós temos hoje, salvo engano, 4 famílias que estão recebendo crianças. 4 crianças? Perdão, 6. 6. Continua pequeno, não muito adiantou. Muito pouco, mas nós temos experiências no Brasil extremamente exitosas, né? No Espírito Santo nós temos várias experiências. Em Santa Catarina nós temos várias experiências em que a sociedade foi provocada e respondeu. Mostrando, olha, você pode ser família acolhedora, você pode ajudar uma criança, você pode dar um referencial, porque uma criança numa família que acolhe é uma criança que tem um referencial familiar. Sim, ela está numa família, ela está inserida num contexto familiar, numa rotina verdade, familiar, num ambiente comunitário que aquela família vive. Então é muito melhor. Né? Eu já gostei dessa história de família. Por exemplo, aqui, essas famílias acolhedoras, de alguma forma, elas já acolheram mais de uma criança? Sim, elas costumam fazer isso? Sim. Essas famílias, elas passam por um cadastro na SENCAS, que é a Secretaria Municipal da Assistência Social, e elas passam por uma capacitação para se habilitar a ser família acolhedora. Né? Elas recebem uma ajuda de custo de um salário mínimo e elas recebem crianças e adolescentes. Né? E a criança fica um tempo, o adolescente fica um tempo, se conseguiu recuperar a família, volta para a família. Se não teve jeito de adoção, vai para a adoção. E essa família vai recebendo crianças e adolescentes, recebe depois... Nessa família, a gente também tem esse prazo determinado de quanto tempo a criança pode permanecer, o adolescente? Sim. É porque, na verdade, esse prazo, embora ele não seja fatal, ele é um norte para dizer assim, olha, a gente tem que correr, porque a criança não pode ficar nessa situação. Pois é, não pode correr o risco, lá vai eu fazendo papel de advogado, claro. Meu Deus do céu. Mas eu devo perguntar, não mesmo. Corre o risco da criança e a família se apegarem de tal forma? Adoro essa... Adoro? Porque sempre a gente sempre é confrontado com então, isso. É muito legal responder isso. Se eu levo uma criança lá para casa, certo. Eu posso me acostumar, me afeiçoar tanto àquela criança que eu não quero mais que ela vá embora. Isso. E aí, o que acontece? Vamos lá. Veja só. Essa realmente é uma questão que tem que ser enfrentada. Toda família que se predispõe a ser família acolhedora, ela tem que entender primeiramente que o escopo não é adoção, porque se ela adotar, ela tá furando a fila do cadastro. Né? Ainda tem isso. É injusto com aquelas pessoas que estão no cadastro, não é verdade? Estão muito tempo esperando. Ela tem que se colocar naquela situação. Olha, eu tenho que ter a consciência de que eu estou aqui para acolher, mas que essa é uma situação transitória. E o vínculo vai existir?
vai. E é maravilhoso que aconteça, porque uma criança que vai para um local de pessoas que ela não conhece e passa a amá-las, é mais uma pessoa que ela vai ter um referencial, que coisa maravilhosa. Acho que não podia ser família acolhedora, não. Acho que me acostumar com essa criança, me apego Aquela fácil. criança que passou por essa bela experiência, ela vai ter uma grande lição na vida, que é receber o amor de uma família que só quis ajudá-la. Que só quis ajudar. E essa criança... Desinteressadamente, porque o salário mínimo eu acho que não é representa só minimamente para ajudar, mas não tem história, impacto né? nenhum, E corre o risco também de uma criança sair de uma família acolhedora, a família dela não está ainda apta a recebê-la e ela voltar para abrigos? Sim, acontece. Na verdade, como a gente sempre tem dito aqui, né? É um trabalho com essa família. É um trabalho que a gente tenta fazer de restabelecimento dessa família, né? Uma pessoa que sofreu de drogadição pode ter uma recaída, né? E a gente tem que trabalhar essas situações. É possível sim com uma situação de acolhimento. Agora, o sistema de justiça, o juiz, o defensor, o promotor, a equipe técnica vai tentar fazer um estudo para que tenha mais segurança possível para que isso não aconteça. Ou seja, o serviço não se encerra quando a criança volta para a família. Aquela família tem que ser acompanhada. Certo, agora, nós temos que ter muito cuidado também, e o Estatuto da Criança ele é muito específico nisso, em falar para nós termos o cuidado para nós não interferirmos excessivamente nas famílias. Porque o Estado não pode ser aquele ente que em qualquer situação em busca de uma composição ideal de família interfira com idealismos. Essa é uma constante regra que nós precisamos ficar nos policiando para ter. Que família ideal é essa que a gente quer ter? Não existe família ideal, existe ainda mais hoje. Tem o seu jeito. Tem o seu jeito, isso tem que ser respeitado para que não exista uma intervenção excessiva. Olha, acho que a gente descobriu esse assunto muito no fizinho, a gente tem que falar mais uma vez sobre isso. A gente passaria a manhã inteira aqui, mas nosso tempo acabou. Mas nós vamos voltar a falar sobre esse projeto com toda certeza. E essa questão das famílias acolhedoras, que eu acho que a gente precisa sensibilizar ainda mais a sociedade para responder a esse chamado. Uma criança, em vez de ir para um abrigo, ela pode ir para uma família. Exatamente. Aí sim, aí o processo seria... Para que você entenda, a Constituição e o Estatuto preconizam uma fala muito bonita, que isso precisa ser disseminado. Diz o seguinte, a Constituição, que é dever da família, do Estado e da sociedade. Então, a defesa da criança e do adolescente não é dever só do Estado, nem só da família, é de todos nós. De todos nós, com certeza. Até porque é a população, é a sociedade que vai ter benefícios se uma criança for bem cuidada, for bem tratada, tiver uma infância saudável, porque nós vamos ter um adulto na mesma situação. Perfeito. Não é isso? Então, doutor Davi Rafael Silva Feras, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço a oportunidade. Café. Vamos continuar falando sobre esses projetos, são muito interessantes, assim, vamos dizer, de utilidade pública mesmo. As pessoas precisam saber disso. Precisam saber que qualquer família pode ser uma família acolhedora. Eu digo qualquer família bem estruturada pode ser uma família acolhedora, porque é o que as crianças estão precisando, de famílias bem estruturadas, que passem para elas esses valores que as nossas crianças em famílias bem estruturadas recebem, e elas também têm esse direito. Com certeza. Mas muito obrigado. Volte sempre, o convite está feito, a casa é nossa. Prazer enorme estar aqui. Bom dia. Bom dia para você também, que sabe que tudo isso aqui fica à sua disposição no nosso site. Acesse a hora que você quiser para você rever qualquer entrevista, ou ver as que você ainda não viu, claro. E todo dia eu vou esperar você aqui às 8h30 da manhã, tá? Tchau.